Se você clicou nesse vídeo é porque provavelmente está procurando um carro na faixa de 130 a 140 mil reais. Muito possivelmente também procura o seu primeiro carro elétrico e talvez até o seu primeiro carro chinês. Afinal, tá difícil de competir com eles porque o custo-benefício é bastante interessante. E se você não sabe, a Geely é uma das maiores montadoras da China, que é dona inclusive da Volvo, que a gente gosta tanto aqui no canal. E por muita confiança ou falta de juízo, o nosso amigo Rogério emprestou esse EX2, que também vem ali com umas opiniões do dono no meio do vídeo que a gente vai contar por vocês. Por isso eu acho que pode ser um dos melhores vídeos para você escolher qual carro nessa faixa de preço você leva para casa. E contra números não há argumentos. Tá vendendo pra caramba. Já é o carro da Geely mais vendido no Brasil. Já passou das 25 mil unidades. O pessoal vai ter que suar a bigoda para chegar nos chineses. Tudo isso a gente conta depois da vinheta. Mas como vocês sabem, eu nunca apresento sozinho. Vem pra cá, Vitão Li do Kung Fu! Li e interpretei, piadinhas básicas que fazemos aqui no canal, esse que você pode se inscrever gratuitamente se estão chegando aqui pela primeira vez. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Hoje estamos em um momento memorável porque é a primeira vez que vamos testar um Geely para vocês e é uma unidade especial de um grande amigo nosso, uma pessoa que apoia o canal desde o início. Muito especial isso. É, meu caro Vitônicos, e quem está no canal desde o início conhece a Lambi Lambi. Ela é a inexorável, inigualável e mais copiada câmera da internet automotiva brasileira, que não está aqui por acaso. Está aqui para mostrar cada detalhe deste EX2, meu caro Vitor, que tem um desenho cuti-cuti, né? Vamos dizer assim. É cuti-cuti, é cara. Bonitinho, né? É tipo um Pokécar, assim, né? É muito bonitinho. Parece, sabe o que dá impressão? Aqueles carros de emoji, carro, por exemplo, de mangá. Ele é bem caricato, cara. Eu achei interessante. É bem oriental, né, no seu estilo. É bem oriental. Eu acho que ele tem uma personalidade bacana, porque você tem dois vincos mais abertos aqui, você tem uma volumetria aqui, né? Dá um músculo aqui nessa parte. Carro elétrico você não vai ter a grade. Então, toda essa parte aqui ela é fechada, tá? Mais arredondada, você tem uma câmera frontal. Que aqui. faz parte de um sistema 360, Vitão? É. Aqui você tem o símbolo da Geely, né? Até falando, parece até um janelão num casarão, assim, né? Parece o símbolo do Windows que colocaram mais um Colocaram aqui. mais um. Mas posso te falar, das marcas chinesas é um dos símbolos que mais tem personalidade. Eu acho bonito, eu acho que ele tem uma composição diferentona. Ele aqui é num fosco, para quem não sabe, a Geely é dona da Volvo, da Lynk & Co, da Zeekr. Exatamente. Tá? E aí você tem um acabamento num frisado aqui, frisado na verdade não, né? Um filete cromado. Você tem a parte de radar, tem grade aqui. Então, tá? o Rogério, o proprietário do carro, estava explicando, Vitão, que essa grade aqui, ó, ele comprou porque não vem, tá? Ele achou na internet ali, naquele buscador chinês lá, famosão, Tá. porque aqui atrás está o radiador do resfriamento, né, da parte das baterias, e acontece em muitos carros de bater uma pedra, alguma coisa, e furar esse radiador. Então tem essa gradinha ali, ele falou que pagou na casa uns 120 reais, muito mais barato do que você ter que trocar aí o radiador do seu carro. Então, ó, se você está pensando em comprar um carro desse, já compra uma gradinha dessa. É o tipo de coisa que não é gasto, é investimento. Exatamente. E aí quando você vem para o conjunto óptico bem puxado, você tem um canhão projetor aqui, ele é em Full LED, tá escrito aqui, ó, Full LED Tech, tá? Exatamente. E tem toda uma volumetria, o DRL, a assinatura visual também muito bonita. É, ele faz dá uma puxada aqui, vem, né, dá duas interrompidas, enfim. É um farol com muita personalidade e dá essa cara meio de personagem para ele. Aqui não é uma entrada de ar, você tem um detalhe vertical também, num cromado, tá? Ele dá essa puxada porque hoje em dia, como você tem os carros um pouquinho mais elevados na sua arquitetura, então você tem que ganhar um pouco nesse tipo de vinco para dar mais leveza para o design. E aí a gente vai fazendo uma transição aqui para a lateral. Vamos falar antes, né, dessas rodas, que tem esse design também bem cuti-cuti, tudo ornando, muito bonitinho, tá? Elas são de aro 16, calçadas nesses pneus Ling Long de medidas 205/60. Exatamente. Detalhe, Vitão, é que na versão mais barata, né, é uma calota, tá? Essa aqui é uma das versões, né? Opa, vamos lá. Essa é uma das diferenças, ó, tá fácil hoje. Diferenças aqui diferenças da Max, exatamente. Isso. E aqui, ó, travinha anti-furto, né? Isso foi colocado pelo proprietário. Necessário. E pneu Ling Long é aquela coisa que eu falo, eu não sou muito fã dos pneus chineses aí, mas de acordo com ele, o pneu que vem nessa versão Max já é bem melhor ali do que os outros. E o pessoal viu esse pneu durando aí bastante dentro das pesquisas que o Rogério fez antes de comprar o carro. Vamos falar um pouquinho de medidas, Vitônicos? Vamos falar de medidas. Primeiro vamos
Começar com o comprimento, que tem 4,13 metros, 1,58 m de altura, a largura 1,80 m e um entre-eixos de 2,65 m. Tá abrindo aí uma tabela para vocês com os concorrentes, né? Todos também 100% elétricos, tirando o Chevrolet, que é uma marca americana, todos os demais também são marcas. A MG, eu vou falar assim, é uma marca que nasceu inglesa, mas hoje é uma marca chinesa, né? Então vocês estão vendo que ele tem, vamos dizer, tá na média. Obviamente você tem o MG4 Urban com 4 metros, aliás, com 2,75 m de entre-eixos, tá? E ele tá melhor que o Spark, que tem seus 2,56 m. Que também é um carro chinês, Vitão, que a Chevrolet fabrica e vende, né? Também, vamos dizer assim, são todos chineses. O mundo, cara, hoje é globalizado de uma forma que você tem um compartilhamento de plataforma, peça, motor e tudo muito grande. Isso daí é bom para muitas marcas. E um detalhe, Vitão, que eu acho interessante, você vê que é um carro com pouquíssimo overhang dianteiro pouquíssimo overhang aqui traseiro, ou seja, o carro não tem sobra, ou seja, é um carro que provavelmente não vai te incomodar passando em valeta, passando em buraco, não vai raspar, além de uma altura do solo ok para um hatchback, né, Vitão? Ok, nada, medalha de ouro. Medalha de ouro para ele? 16 centímetros de altura livre do solo é o melhor dentre todos. Para você ter uma ideia, o Dolphin Mini tem 11 centímetros apenas. Tá? Cara, e o que chega mais perto é o MG4 Urban com 14 centímetros. Isso sim faz a diferença. Ainda é baixo em relação a outros carros? Olha, pode até ser, mas ele tá quase ali com o Tracker. Tá quase ali com o Tracker. Mas, Vitônicos, você tem quantas opções de cores aí para esse carro? Bom, aqui nós temos 4 opções, tá? Você tem o Prata Urban, o Branco Horizon, esse que é o Cinza Street, que eu acho que ficou muito bonito, e o Verde Pistácio, que nesse formato, no verde, parece um pudinzinho de pistache. Fica bonitinho. Dá até fome, cara. É muito bonitinho, cara. A gente que gosta de sobremesa, eu acho muito legal, cara. Gente que gosta de sobremesa. Eu gosto, cara. Eu acho muito legal. Bom, sabe que esse carro parece? Ele parece um Tamagotchi. Parece um Tamagotchi. Parece um Tamagotchi. Tá bom, cara. Tamagotchi é japonês, mas beleza. Não, mas deixa o japonês saber, mas tudo bem. Ué. Ó, retrovisor no preto. Câmera que compõe o sistema 360, na versão Max o teto é em preto, eu acho um detalhe bonito, legal, tá? Maçanetas aqui alinhadas com a lataria, tá vendo? Ó, você tem esse detalhe, eu acho bonito. Eu não gosto da maçaneta embutida, aquela que fica entrando e saindo. Ah, não. Mas essa aqui, ó, bem bonita essa maçaneta. Aquilo eu acho ruim porque pega na mão, cara. Eu também não curto. Machuca aquilo ali. Tem aqui, ó, o DLO, né, que a gente fala, o Daylight Opening, né, que é a abertura de janelas. Vem aqui e faz toda uma grafia, né? Um puxado com essas estrelas aqui e tudo mais. Anteninha Shark, certo, Vitônicos? E bora dar uma olhadinha aqui na traseira, porque se a frente é toda redondinha, a traseira também é. Cara, essa traseira, ela me lembra... Tem gente que vai querer me matar agora. Essa traseira me lembra uma Macan. O formato, a lanterna, me lembra uma Macan, cara. E aí você tem o sensor de estacionamento traseiro aqui, o olho de gato, você tem a parte inferior do para-choque no plástico cru, aquele para-choque que é muito próximo da tampa, você tem 2 dedos de distância, escrito Geely aqui no cromado, o brake light nessa parte inferior do vidro, aqui, né, Geely EX2, tá? Não tá dizendo a versão, mas essa aqui é a Max, e aqui, ó, nesse rebaixo você tem um botão para abertura do porta-malas. Exatamente. Que detalhes, né? Não tem aquela cordinha, né? Tá vendo, ó? Coisa dos chineses, né? Podia ter a cordinha, isso podia ter a cordinha. Isso daí é um pequeno detalhe prático, não vai custar... O proprietário reclamou também que não tem lampadinha aqui atrás, tá vendo? Realmente, a gente não tem lampadinha. São coisas que podem ter um upgrade no futuro aí, viu? Exato, só tem aqui um ganchinho e os bancos são repartidos 60-40. E, Vitão, me impressionou o tamanho do porta-malas. Quantos litros nós temos? Peguei a cola aqui para mostrar para vocês que ele tem 375 litros de capacidade. É claro que ele ganha do Dolphin Mini, por exemplo, que são 230 litros, ou até do próprio Dolphin, que é 250. Ele perde do MG4 com 477. Mas vamos pensar que ele está se aproximando da medida de porta-malas de um Compass que tem 410. Eu ia falar Olha só, uma das vantagens. Calma que depois a gente vai falar mais de espaço. Eu acho também o acabamento muito bom. Bem bom. Vantagem. Eu gostei do acabamento do carro. Temos um sol aqui hoje queimando a cuca, mas você falou da bandejinha, né, que o Rogério comprou, né? É verdade, essa bandejinha aqui é um acessório, né? Um acessório que ele de muito bom gosto para ele proteger. E aqui não tem nada abaixo, ou seja, não tem step. Por que esse assoalho não tem nada aí, Vitão? Sabe por quê? Por quê? Porque esse carro ele é de tração
traseira, meu caro, certo? E ó, vamos falar já de uma coisa. É o único entre os concorrentes. É o único entre os concorrentes? Todos os demais são tração dianteira. Isso já me ganha, Vitão. Um carro de tração traseira, principalmente elétrico, você vai ter o torque distribuído aqui para trás, você vai ter um carro com um pouco mais de controle. Alguns carros de tração dianteira, até o próprio Rogério comentou, que ele vê às vezes patinando muito, porque é muito torque, e aí às vezes numa subida ali, um lugar mais ele tá puxando liso. Tudo, aqui ele tá empurrando. Ele tá empurrando, exatamente. E ele é engraçado porque isso parece que é uma cultura de marca, né? Porque você tem o Zeekr e o EX30, que são todos do mesmo grupo, com tração traseira. É interessante, muito provavelmente também tem alguma coisa a ver com talvez plataforma. Tenha alguma coisa com plataforma. A plataforma desse carro chama-se GEA, certo? Só para vocês já saberem. É GEA, entendeu? E aqui nós temos tomada do tipo 2 e tomada do tipo CCS, certo? Potência de carregamento da tipo 2, 6,6 kW e aqui na CCS até 70 kW. Corrente alternada, corrente direta, beleza? Isso é uma coisa interessante, então você tem um carro aqui que pode descarregar aí, ó, de acordo com a Geely, de 30% a 80% no carregador ultra rápido na casa de 21 minutos, que é um tempo pra você tomar um café ali, Eu acho que até o momento desse vídeo, se a gente ver aqueles picos de audiência do vídeo, acho que o momento de pico foi quando eu falei que parece a traseira do Macan. Bom, é achismo, gosto, cada um tem o seu, né, Agora Vitão? vamos aproveitar. Não, mas é que pra mim parece mesmo. Não, tá. Tudo bem, tudo bem. Aí você... Opa, Vitão. Eita. Real life aqui, hein? Real life, ó. Real life. Eu vou fazer a vez do Vitão, ó, porque é facinho, ó. Aqui tem um negocinho. E ó, tem dois amortecedores, ó, que belezinha, hein? Um capricho, coisa fina, hein? Capricho, hein? Não tem monta acústica, calma, não fique irritado. Aqui, ó, ele instalou uma luzinha para facilitar a vida. Exatamente. Ele comentou que não tem a luzinha aqui na frente também. Essa foi uma reclamação, né? Então tem uma luzinha touch ali. Um helicóptero passando sobre nossas cabeças. Aliás, São Paulo tem uma das maiores frotas de helicópteros do mundo, tá? A gente podia um dia andar de helicóptero, hein, Mel? O pessoal manda aqui embaixo um convite pra gente. A gente pode fazer o review do helicóptero? O Manolito tá querendo muito fazer isso. Eu tô querendo? Vixe Maria, não tô sabendo. Mas, ó, um detalhe legal, Vitão, é que você tem uma borrachinha aqui, ó, tá vendo? Pra fazer a parte da vedação. Aqui você tem a parte do esguicho de água, né, para você abastecer o reservatório, e aqui você tem a parte da bateria. Afinal, o carro elétrico ele tem uma bateria normal, igual a bateria do carro a combustão. E aqui, ó, você tem um protetor que foi o proprietário que colocou também, ó que bonitinho, de couro, bem legal, e veio com o carro aquele carregador lento, né, que é o carregador que a gente chama de doméstico, né, o pessoal fala no Brasil carregador de emergência. Genuíno, Geely. Então tem o carregadorzinho aqui, ó. Eu já usei desses carregadores nas minhas viagens, chega a dar 2 kW ali, se der 1,5 tá muito bom, que vai te ajudar ali, se você tiver em algum lugar que não tem um wallbox, ou se você quiser carregar na sua casa mesmo com programação, né? E ó, se você sabe ler mandarim, por favor. Tá escrito carregador elétrico tipo N13A, tá vendo? Você leu que tá em inglês só, seu malaco. Ué, você pediu pra ler, eu li, ué. Tá bom, beleza. Pediu pra eu li. Mas enfim, bom de acordo com a Geely, chama fronta-malas, Vitão. Fronta-malas. Eu chamo de Frank, entendeu? Frank. Mas tem um tamanho muito bom, eu gostei. Bora falar um pouquinho sobre as especificações do que, Vitão? Uma outra grande vantagem que é espaço interno. E o motor? Senhoras e senhores, com vocês, Vitônicos, que é o maior e melhor abridor de capôs chineses. Porém, aqui não precisa abrir o capô para falar do motor. Pois é, mesmo porque ele não está aqui, e sim lá na traseira, lembra que a gente acabou de falar? É tração traseira, e esse motor ele tem uma capacidade de bateria de 39,4 kWh e rende 116 cavalos de potência. O torque na casa de 15,3 kgfm. Com a taxa de RPM, óbvio que não tem, afinal, não é um motor a combustão. É isso aí, meu caro Vitônicos. O carro elétrico ele não precisa do câmbio como a gente conhecia ali no carro a combustão, né? Ele vai afinal para frente e para trás, apesar do motor ter ali uma rotação mesmo sendo um motor elétrico. A grosso modo é como se fosse o motor de um carrinho, né? De controle remoto que tem sim também uma rotação. Mas uma coisa que me chamou a atenção, Vitão, foi a parte de garantias desse carro. De acordo com a Geely, você tem 6 anos de garantia do motor ou 150 mil quilômetros. A bateria tem 8 anos ou 150 mil quilômetros. Mas isso aí está na casa ali dos outros carros elétricos chineses. O que mais me impressionou é que ele tem 1 ano de garantia em itens de desgaste ali pequenininho, como por exemplo palheta, pneu e tudo mais, e uma garantia bem interessante de 3 anos
De acordo com o Rogério, proprietário do carro, isso está no próprio manual. Vou contar para vocês umas curiosidades. Amortecedor, articulação esférica, cabo, pintura, vidro, rolamento de suspensão, buzina, regulador de janela, mola gás, disco de freio, por exemplo, interruptor de lâmpada de ré, unidades, multimídia, câmera, motor de limpador, fechadura de portas, todas as lâmpadas, peças de borracha e todos os selos de óleo, sensor e aturadores e controladores estão numa garantia de 3 anos aqui. Eu acho que eu nunca vi uma garantia tão abrangente assim para itens desse, que inclusive são de desgaste do carro. Achei que é interessante e pode fazer diferença na hora de você comprar um carro desse. Sem dúvida nenhuma, porque afinal não é só aquisição, é manutenção. E quando você tem esse suporte por conta da Geely do que ele vai te oferecer, isso não é propaganda, a gente está constatando um fato. É muito interessante sim e não à toa, conforme o Manolito falou no início do vídeo, em um ano já vendeu mais de 25 mil carros. É isso aí. Agora vamos entender como é que esses dois animaizinhos aqui cabem lá no banco traseiro. Agora sim é espaço interno. Agora é. Sem mais delongas, vamos adentrar o nosso EX2 e encontrar Dom Vitônicos de las Puertas. A maior parte do acabamento de plástico, tem um detalhe aqui no Black Piano, ó. E esse skyline da cidade onde tem a fábrica da Geely, ele acende. E aqui você tem uma maçaneta nesse design, todo arredondado, acompanhando a linguagem do carro. E aqui nessa peça plástica, você tem um acabamento, ó, parece um monte de flocos de neve, assim, granulado. Esse apoio de braço num cinza claro é soft touch, botão do vidro elétrico, porta-objetos grande em relação à porta traseira. E aqui você tem o alto-falante, né, com um símbolo aqui, tá? Os bancos todos têm o acabamento desse couro, tá? Num cinza médio, perfurado a parte de encosto de assento com pesponto branco, tá? Cinto de 3 pontos, obviamente, para todos os ocupantes. Você tem uma fivelinha aqui para rebatimento do banco, lembrando que ele é 60/40, né? Exatamente. Tá? E os encostos de cabeça das Eles extremidades são fixos. são do tipo picolézão, tá? Você Picolé. não consegue regular. O do meio você consegue Isso podia aqui. ter como regular, seria muito bom. Ah, cara, eu vou te falar, o carro tem outras coisas que me ganhou mais, tá? Tipo esse baita espaço interno, lembrando, 100% elétrico, não tem túnel central. É. Uma vantagem de conforto, né? Porque você tem um obstáculo a menos. Deixa eu fechar direito a porta aqui. Vamos lá. Para quem não sabe, eu tenho 1,79 m de altura. Tô com um pouco de sinusite. Eu tenho sinusite, só que tá atacado. Né? Você tá ruim hoje, mas tudo bem. Vou É dar um palmo negócio. fechado de distância, tá aqui pro teto. Ele é de tecido na cor clara. Ele tem um PQP aqui retrátil. Rapaz, um palmo aberto de distância em relação ao banco da frente. Cara, isso Cara, sim é uma olha, vantagem. olha isso aqui, cara. Eu tenho 1,73 m, tá vendo? Ó? Tem bastante espaço aqui. Na minha falta capilar aqui também, ó, tem um palmo fechado. É bem impressionante, cara, nessa faixa de preço, esse espaço interno, ó. A lampadinha que o Vitão tá acendendo aqui, ó, liga aí pra galera ver, ó. Ela é de LED, meio leitoso aqui, bem bonito, tá? Tem porta GB aqui, certo? Tem saída de ar, Vitônicos. Muitos carros nessa faixa de preço não tem saída de ar aqui atrás. E tem uma USB do tipo A aqui, tá vendo? Ó? Além de um porta bugiganga. Detalhe interessantíssimo que o dono do carro comentou é que aqui, ó, você tem um grande nicho, ó, que dá para você guardar um monte de coisa, cara. Não, e assim, tem uma litragem muito boa esse nicho aqui, tá vendo? Tanto que o kit de reparo, as outras coisas, o Rogério, nosso amigo, guardou aqui, entendeu? Aqui bem legal isso aí, mas vamos falar lá da frente, Vitônicos. Chave do EX2 na mão, senhoras e senhores, mas eu vou te explicar que tem uma capa aqui, essa não é a chave na sua forma mais pura, tá? Foi uma proteção aqui que o proprietário colocou, mas legal a gente ver que tem botão para abrir e para fechar, para abrir o porta-malas dianteiro e para abrir o porta-malas traseiro. É uma chave presencial, pode deixar no bolso, ou você pode abrir o carro através do aplicativo, beleza? Tem o botãozinho aqui, ó, bem ergonômico, ó, bem onde você coloca o dedo ali, já tem um lugarzinho. E aí a gente tem mais uma diferença para o modelo de topo aqui, né? Nós temos aqui banco elétrico para o motorista, beleza? E nós temos Vitônicos, que é o homem que mais fala sobre portas no Brasil. Bom, o acabamento das portas dianteiras é o mesmo, obviamente você tem um porta-objetos maior, tá? Regulagem mecânica aqui para o banco do passageiro. Você tem aqui um detalhe, ó, um plástico aqui muito bonito, perfurado na maior parte de encosto de assento, abas laterais tanto de encosto também de assento, indicação de airbag que são 6 aqui, tá? Esse apoio de cabeça que ele é fixo no carro,
Cara, achei de muito bom gosto a cor que você tem aqui de banco, dá uma ambientação mais legal. Aqui você tem um tapete escrito na lateral Geely, né? Com detalhe no branco. Exatamente. Cara, Cara, detalhe, né? É um carro divertido no seu design, né? Mas ele não é cheio de cor, né? Não é um carro muito chamativo aqui dentro. Eu achei bem legal ele isso. não é espalhafatoso, É, ele não é exatamente espalhafatoso. Boa. tá? Olha só que transição legal que você tem de superfície de porta para painel, essas linhas mais arredondadas. Aqui é tudo num plástico, tá? Você tem esse skyline maior aqui, ó, e ele acende num verde, No verdinho. Aquele ali acho que tá. tá? Esse aqui também Dá até acende, pra ver um pouquinho dele. talvez não dê Acesa. para ver muito. É como se estivesse pulsando, a cor aqui fica bem interessante. E aí você tem toda essa moldura aqui nesse cinza, a saída de ar-condicionado. E, cara, eu nunca vi Isso isso é diferentão em mesmo. nenhum carro. Uma gaveta, rapaz. É uma gaveta. Olha que muito louco isso. É uma gaveta. Diferente daquela boca, né? Que abre pra baixo ali, Cara, é né? muito interessante. Isso é uma diferença em relação à versão de entrada, porque lá ele tem aquela abertura convencional. Aqui sim no Max é que ele tem essa gavetinha. É muito legal isso aí, cara. Achei bem interessante. Bom, central multimídia naquele modelo chinesão, né? Ele tá voando aqui, né? Ela tá colocada como um grande tablet, né? Tem Android Auto e tem Apple CarPlay. O proprietário utiliza o Android Auto, só que é o seguinte, só tem com fio. Aqui ele colocou um adaptadorzinho no USB que aí torna sem fio. Custa baratinho na internet. Não acho que seja um demérito ali ou algo que você não compraria o carro por conta disso, tá? Ar-condicionado, obviamente, com todos os comandos aqui, tá vendo? Ele é um ar-condicionado de uma zona só, quando você regular a temperatura, não é digital, tá vendo? Não tem temperatura aqui, ó. Você vem aqui e coloca mais quente ou mais frio, certo? Aqui você tem o velocidade do vento, né? E aí, quando você mexe uma barrinha, ele mexe as duas, tá vendo? Não vai achar que ele é de duas zonas, beleza? Câmera 360 com uma excelente qualidade. Cara, chinês sabe fazer câmera, isso aí é muito louco, tá vendo? 60, ó. Olha lá, Olha isso aqui. o dirizinho branquinho, né? Podia estar na cor do carro, né? Mas tudo bem. Ah, mas aí acho que é exagero também, É, né? é um detalhe, é um Passando preciosismo, carro. né? Preciosismo, né, Manolo? Bom, preciosismo, né? A gente é assim. É assim. Ó, aqui você tem aquela parte da lista de apps, né? Então, configurações do veículo, a câmera, a parte de energia, ó lá. Então, você tem aqui, ó, a parte que você tem de range, né? A parte quanto o carro tá carregado, tá com 96%. Você pode ligar esse modo de super economia, carregamento programado, estabilização de temperatura da bateria, conforto de cabine. Uma coisa, só comentar, se vocês veem um pouquinho da distorção da cor da tela, é por causa do filtro da lente que a gente usa, tá? A tela ela não tem Não tem essa distorção. essa Tô distorção vendo meio aqui. roxinho ali. Não é todo um cinzinha muito bonito, bem discreto, tá? Aqui você tem os atalhos da parte de configuração, né? Carregador sem fio é outra diferença da versão de topo, né? Desligar isso aqui. Você pode ligar o SC, né? De tração traseira. Uma reclamação do proprietário é que quando ele desliga o carro e liga de novo, ele zera tudo isso aqui, né? Isso As é- configurações de hadas. Isso é uma coisinha isso é meio meio chata. ruim. Aqui você tem a parte de controles, né, para personalização, por exemplo, para fechar as janelas automaticamente ao trancar, você pode ligar e desligar, né? Parte de condução, nós temos modos Eco, Comfort e o Sport, beleza? Regeneração de energia fraca, média e forte. Pedal do freio, se você quer confortável ou esportivo. Estacionamento confortável, que é aquele creeping do carro, né, para você tirar o pé do freio, ele já está andando, né? Aqui você tem o HDC, o ESC e tem Auto Hold, beleza? Bom, parte de iluminação, ó, você também tem altura do faixa do farol, isso é bem interessante. Farol alto inteligente, ó, isso não tem muito carro dessa faixa de preço, tá? Iluminação do interior ao abrir, ó, você pode mexer na corzinha lá do interior. Já tô achando, inclusive, então, que dos chineses essa multimídia aqui ela é mais simples, ela é até mais discreta no seu layout. Eu gostei disso, tá? Parte de brilho de tela, tá? Tanto o brilho aqui do painel de instrumento quanto do brilho do multimídia. A parte de som, tá bom? Conexões e aqui a parte meu carro ali que dá para você fazer uma personalização, certo? Tá bonitinho, ó, Fly Me Auto. Bonitinho é o sapinho. Ah, o sapinho, Vitônicos, ó. Olha que O bonitinho. sapinho, peraí que eu vou dar um zoom aqui para vocês verem, ó. O sapinho é um amuleto aí do Rogério, Muito bonitinho. dele e da cara. esposa dele, aliás, um abração aí, Tem obrigado. história. Tem história o sapinho. Saidinhas de ar, certo? E aqui, ó. Carregador alto, né? Então, carregador auto. Aliás, esse painel é altão, né? Aliás, o acabamento desse carro é melhor do que alguns carros de 300 mil reais. Então, eu não queria falar, mas deixa Mas pra lá. é. Mas é mesmo, ó. Aqui é um soft touch.
Lugar que vamos falar do que a gente sempre esquece? A gente É. sempre esquece essa parte de baixo. Olha o tamanho disso aqui, Vitão. Tem mais de 1 palmo de altura aqui, ó. Tá Tem vendo? uma base emborrachada, não sei se é isso que o Rogério colocou como acessório, eu já veio assim, tá? É, isso vamos perguntar pra ele. Aqui tem um dispositivo que ele tinha colocado. Esse aqui é pra ficar o Apple CarPlay Android Apple Auto sem CarPlay. fio e um USB tipo C, tá? Pode ser. O câmbio tá aqui, tá vendo? Esse carro não tem o botão de partida. É aquele que você entrou, pôs o pé no freio, tá ligado? Colocou no drive aqui, ó. Você vai dirigir. Aqui você arré. E o parking é um botão. Aqui você liga e desliga o ar-condicionado. Aqui você mexe na ventilação. Aqui a setinha de emergência. Cara, posso te falar? Eu acho que é um dos carros chineses que a gente pegou que é melhor resolvido isso aqui. Ele é simples e direto. Exatamente, Vitão. Aqui um porta-talão de cheque, um porta-caneta, tá? Aqui você tem 2 porta-copos. Base emborrachada. Tá? Outra coisa legal, Vitão, nada de black piano brilhando nos Não seus tem. olhos, ó, tá vendo? Ó? Tudo numa corzinha mais discreta, né? Aqui é o apoio de braço, que é a tampa do porta-objetos. Exatamente, Tá? certo? Com objetos. E tem uma coisa que é o acessório que o Rogério colocou, ó. Entre o vão do console e o banco, pra quê? Porque teve uma vez que ele falou que era o celular E nunca pra mais se pegar acha, e entrar né? no labirinto do fauno. Não, cara, aquela coisa que aqui tem um portal aqui entre o banco e o coisa que ele leva pra Nárnia. Aliás, um baita filme do Guilherme Del Toro, hein? Eu não assisti. O Labirinto do Fauno. É brasileiro? Eu não assisti, Vitão. Não, mas é um filmaço. Bom, volante Geely com 2 raios, tá? É um volante bem modernoso, né? Você tem aqui a parte de comandar o rádio, né? Tem o comando de coisa. Empunhadura bem legal. Olha que legal, ele é pequenininho. É. Aqui você tem o logo da Geely. Aqui você tem a parte, né, de piloto automático, né? Que você pode regular. Vou até fazer uma pergunta aqui pro proprietário. Piloto automático é adaptativo, né? É adaptativo. Boa. Ó, tá vendo? Nada como se ter o dono aqui para você consultar. E aqui, piloto automático adaptativo desse lado esquerdo. Aqui nós temos o acionamento do limpador de para-brisa e aqui acionamento de farol que tem o automático. Olha que belezinha. E aqui o farolzinho de neblina traseiro, beleza? Bom, aqui freio de estacionamento, você não vai precisar dele, depois no parque ele já puxa, mas ele tem aqui um botãozinho caso você precise usar, beleza? Todos os botõezinhos aqui, graças a Deus, são iluminados. Aqui, vidros one touch, travamento e destravamento das portas, retrovisores elétricos, todo aquele acabamento que o Vitão já comentou. Retrovisorzinho aqui, o tamanho parece interessante, vamos saber dirigindo. Aqui. Rapaz, tem carro que de legal, 300 hein? mil que não tem. Olha Não que me beleza. canso de dizer isso. Ô, Vitão, isso aqui é legal, hein? Então, legal, né? É legal essa luz, 130 mil reais e nenhum carro tem isso. hein? É É um bacana. detalhe de conforto, né? Você tem 2 luzes aqui, ó, também, daquele branquinho. Não, e é legal. Porra, que bom gosto, hein? Ó, não é aquela que fica estralando, É. parece luz daquela negócio da cadeira do dentista, É, pô, isso aqui é bonito, hein? né? Isso aqui é Teve gente que foi no dentista esses Eu dias. fui no dentista esses dias, um abraço pra minha dentista. E aqui regulagem mecânica do retrovisor. Exatamente. É isso. Cara, eu vou te falar, eu tô bem impressionado com Tô esse carro, impressionado Vitão. com o acabamento, mas a gente quer se impressionar também com a dinâmica dele. Bora andar. Você esqueceu, mano, de falar o quê? Do painel de instrumentos. Bom, nós estamos kits. Você Estamos esqueceu kids. o motor Então tá bom. e eu esqueci o painel. Hoje, 1 a 1 aí. hoje tá fácil o negócio aqui. Hoje tá o Hoje nós estamos... negócio. Hoje tá bom o negócio. Cara, bonito painel. E detalhe que o Vitão... Tenho certeza que o Vitão reparou nisso. Isso que eu reparei. Que não é um tablet jogado. é. Ó que legal, ele tem um desenho aqui, Ele ele tá encaixadinho. dentro da peça, cara. Que bonito, Isso cara. ficou... Isso ficou de Bom bom gosto, gosto. sim. Bom gosto, Vitão. É isso aí, cara. Ó, ali a parte de cintos, a parte que tá pronto pra andar, né? Aqui é a marcha que você tá, o modo que você tá ali de direção. Aqui velocidade. E aqui você tem a parte de... É tipo um potenciômetro, né? Se ele tá gastando mais ou se ele tá regenerando, né? O modo aqui de regeneração. E a autonomia que tá ali, ó, em 379 quilômetros, né? Nesse modo aqui do carro. Cara, legal, ó, tem um assistentinho de faixa. Quando eu dou o câmbio aqui pro drive... Você tem, Vitônicos, espera aí, vamos trocar a câmera pro zoom. Você tem o carrinho lá, ó, com o farolzinho aceso, ó lá, tá vendo, ó? Tudo bonitinho e o sisteminha do radar, ó. Dá pra ver a Olha lá, pessoa. pessoinha, um carro. Cara, legal. E agora sim nós vamos andar. Infelizmente, só temos regulagem de altura do volante. Não temos de profundidade, certo? E, infelizmente, só temos regulagem de altura do cinto. Quer dizer, não temos, né? Desculpa, ó, até falei errado. Aqui também não tem. Não tem nenhum dos dois lados. São questões ergonômicas que a gente briga muito aqui no canal, porque isso deixa você mais adaptado ao carro, tá? Olha o barulho de máquina de ultrassom. É, então ele tem um... Inclusive isso é importante para que carros elétricos façam barulho, né? Em baixas velocidades, para ser mais seguro, né? As pessoas, né? Exatamente. Ó,
Primeira coisa que eu já senti aqui, inclusive isso aqui vai ser quase que uma percepção inicial do carro, né? Primeiras impressões nossas. Primeiros metros que a gente tá andando, Geely né? X2. Eu deixei na regeneração forte, ó, você tem aqui, ó, um modo que ele realmente dá uma boa freada, né? Vou tirar o estacionamento confortável aqui, que nossa ideia agora não é estacionar, para eu entender o quanto que ele vai aqui fazer esse modo mais confortável de direção. Cara, a direção ela é pequena, quando você sentar aqui você vai ver, é Pequenininha. cara, ela é O pequenininha, manobrei ali, é bem pequenininho o volante. é bem legal. Isso é legal, cara. O couro do volante tem uma qualidade bem bacana, tá? E a posição de dirigir me agradou, porque o assoalho é alto e eu tô com as pernas mais retas, não tô tão sentadinho como em SUVs. Eu já gostei bastante, tá? A linha de cintura do carro é até alta, se você for pensar aqui na minha altura, né? O retrovisor tem um bom tamanho, tá? Esse retrovisor aqui do meio também é bom e você tem esse sentimento que a gente tá sentindo falta de dirigir um hatchback, né? A gente só tem dirigido SUV. Então assim, ó, você tem um vidro mais próximo, mais reto ali. Então assim, tem um sentimento de vestir o carro aqui, cara, bem gostoso, de verdade. Silêncio absoluto aqui dentro. Isso é uma coisa que eu achei já bem interessante desde a hora que a gente estava começando a gravar e conversando com o Rogério. Tem um isolamento de acabamento bom, cara. Muito bom, ó. A percepção que a gente tá tendo aqui no carro. Você não escuta nada do que tá acontecendo lá fora, tá? E, cara, outra coisa que a gente já tem uma nítida sensação é a questão da suspensão. O que a gente tem tecnicamente? Primeiro fala da técnica e depois eu vou tecer um comentário. É assim, a gente tem independente McPherson na dianteira, o que não é nenhum segredo, né? Para a grande maioria dos carros que a gente testa aqui. E na traseira a gente tem independente multilink, o que acaba se destacando de alguns outros carros que tem eixo de torção na traseira. Isso muda assim a dinâmica do carro, principalmente quando você está em velocidades mais altas, vai fazer ali uma curva mais fechada, isso acaba mudando o jogo. Sim. Cara, é assim, porque ele tem a tração traseira, então ele acaba tendo uma suspensão mais refinada atrás. Sim. E assim, eu vou te falar que eu já tô gostando bastante, ó. Essa é uma das piores ruas que a gente passa durante aqui esse teste que a gente faz. Detalhe que é uma das, não é a única. É que eu acho que essa aqui é a pior, assim, ela parece o solo da lua. Existem piores, tá? Olha que bem suspensão pior, bem acertadinha, Vitão, ó. Ela é bem calibradinha, cara, ela é bem firminha. Esse barulho eu acho mais legal, cara. Cara, o barulho ele acaba criando algo lúdico do carro, né? Porque alguns elétricos sem barulho nenhum é um pouco estranho, mas ó, cara, eu gostei da suspensão, hein? Eu já tô achando bem interessante. E, bom, carro elétrico, né? Você tem torque disponível aqui, né? E é aquela coisa, eu acho que os fabricantes deveriam até falar do 0 a 50 ou do 30 a 80 dos carros, né? Porque, cara, ó, é isso, no uso urbano, apesar dessa potência de números talvez não te encher os olhos, mas ela é bem boa, tá? É um carro bem leve. E aquela coisa, ó, pouco overhang dianteiro, pouco overhang traseiro, você passa na lombada de boa. A gente não encontrou os números de ângulo de entrada e saída, normalmente hatchback não costuma ter muito isso, mas o que a gente percebe é que é um carro que tem os freios responsivos. Ó, não, cara, aliás, eu vou te falar, eles são bem sensíveis, ele dá aquela alicatada, né? São dianteiros ventilados. A disco, né? E a disco na traseira. São freios, desculpa, são freios a discos nas quatro rodas, dianteiros ventilados, traseiros sólidos. Exatamente, cara, ó, ele é bem alicatadinho, hein? Olha, eu vou te falar, Vitão, o carro tá me ganhando em várias coisas. Eu gostei da suspensão, ela é um pouco macia, como todo carro chinês, né? Mas ela é em alta velocidade, né? Ela tá me passando um pouco mais de maciez. Pô, o carro anda muito bem, velho. Olha, gostei, hein? E bem prático. Não, cara, eu gostei da suspensão. Ó, olha isso aqui, eu vou pegar essa curva aqui um pouquinho mais. Ó, com a traseira sentadinha. E é aquela coisa, né? A tração traseira é diferente. Cara, apesar que aqui é um elétrico, né? Mas mesmo assim, né? E o elétrico tem aquela coisa do susto, porque torque, tudo é instantâneo, né? Não tem aquela questão do motor a combustão que você vai ter que elevar o RPM e fazer troca até chegar ali no ponto ideal que você quer. Aqui não, cara, é carro na tomada. Cara, eu vou te falar, é um carro bem agradável de se dirigir e já vou dizer, ele é um carro com mais personalidade ao volante do que o Dolphin, que a gente conhece aqui no canal. Assim, que o Mini com certeza. Cara, eu gostei do freio, o freio é muito bom. Dolphin Mini. Dolphin Mini, Não o Dolphin S, mas o Dolphin S é bem mais caro, tá? É que o Dolphin S ele é outro patamar. Ele é dos Dolphins, ele é o mais rebuscado, que tem... Ó. O
um refino melhor mesmo. Cara, ali a BYD acertou muita coisa. sim, o ES é muito bom, mas aí, cara, aqui a gente tá falando de bastante dinheiro a mais. E no modo esporte, ó, cara, que louca a calibração. Você vai sentir isso. No modo esporte, parece que ele te dá o torque mais cedo. Quando você coloca no Comfort, ele parece que deixa o acelerador um pouquinho mais letárgico. E isso é interessante porque o carro elétrico, algumas pessoas que não estão acostumadas, ficam ali acelerando muito. Cara, bem legal esse modo de condução. Porque como é instantâneo, né, você tem que dosar. É diferente, principalmente do motor quando você fala de combustão manual. Aí, enfim, cada carro tem um Sim, é jeito. completamente diferente. Gostei, hein? Vem dirigir que você vai gostar. Olha que legal esse barulho, peraí. Aqui não dá, talvez não pegue esse barulho que a gente tá percebendo aqui. Ele é bem baixinho. Mas lembra uma máquina, assim, de uma coisa... Um Fusion vermelho. Meu Deus do céu. Isso é muito raro. Muito raro mesmo. Desculpa, eu estou totalmente do assunto, Completamente, mas o Fusion vermelho acho que é o segundo que eu vejo na vida, tá? Eu conheço um cara que tem um, mas vamos lá. Muito raro. Mas agora falando do que interessa, que é aqui do Geely EX2, tá? É legal que a gente tá pegando as primeiras impressões do carro. E, cara, esse volante e a posição de dirigir, apesar dele não ter a regulagem de profundidade e também de altura do cinto, ele ganha num banco com uma posição mais baixa. Eu tenho um bom campo de visão aqui do carro. É um volantinho do tamanho da hora, né? É um volantinho pequenininho, cara. E assim, esse acabamento também me agrada bastante. Tô no modo Comfort, tô aqui na boa. Bom, vamos falar sobre dinâmica. Ele vai de 0 a 100 km por hora em 10,2 segundos, tá? E ele alcança 140 km por hora de velocidade máxima. O que é condizente com um carro que provavelmente que você está pensando em comprar ou acabou de adquirir. Ele é de uso mais urbano, rodoviário, né? Não é um carro para você querer extrair performance nem nada disso. Bem mais urbano, né? O rodoviário também vai depender da autonomia que você precisa para viajar. E talvez seja o carro de algumas pessoas que já têm um combustão mais para final de semana e agora estão querendo aí um carro para um uso menor gasto, né? Com energia, afinal o combustível está muito caro. Quando a gente vai para a parte de dinâmica em peso-potência, a gente tem aqui um carro de 1.300 quilos, tá? Para vocês terem uma contextualização, uma Fielder, que é um carro de 20 anos atrás, uma Wagon, tem 1.250. Porque essa questão de bateria no carro elétrico, ela acaba literalmente pesando muito. Eu não achei esse carro pesado, tá, Vitão? Corolla vermelho. Só um detalhe. Cada esquina que eu entro, o carro vermelho. Então, detalhe que eu não achei esse carro pesado, tá? Por ser um carro 100% elétrico. E aí a gente vai em 11,21 kg por cavalo, tá? Como a relação peso-potência não é das melhores, que a gente está mostrando na tabela para vocês em relação aos concorrentes, mas ainda assim... Cara, eu achei o carro de uma desenvoltura muito legal, tá? Muito legal mesmo. E, Vitônicos, é importante a gente falar sobre... Bacana, cara. A gente falar um pouquinho sobre autonomia, né? De acordo com o Imetro, a gente tem aqui um ciclo de 289 km e de acordo com o CLTC 410. De acordo com o dono, é muito melhor a gente perguntar a opinião do dono, ele tem rodado mais de 300 km aí com a bateria. Lembrando que, como ele comentou, ele acaba sempre carregando ali, tá na metade da bateria, parou, já carrega em algum lugar e tudo mais. Inclusive é um dono que não tem o carregador em casa. Ele tá utilizando carregadores de rua externos com o carro, tá? Aí é uma aventura, cara. É uma aventura, mas tem dado certo, assim, pelo que ele tem falado. E detalhe, então, você tem que se programar, cara. Ele tinha um carro a combustão, ele falou que caiu ali 90% do custo dele de combustível, tá? Então se você tá pensando num carro médio prazo na tua vida aí... Vai fazer diferença. Seu bolso vai agradecer. Sem falar, Vitão, das revisões que são muito baratas. A primeira você faz só com 20 mil quilômetros. E lá no site da Geely não tem o tempo, só fala 20 mil quilômetros, tá? Não fala ano. R$315, cara. 40 mil quilômetros, 680, depois 60 mil quilômetros volta para 315, lá em 80 mil quilômetros você vai fazer uma revisão mais cara de 1.639, depois volta a ficar muito barato. Cara, você não tem a grande parte dos componentes que tem num carro combustão, por conta que você não tem um motor a combustão aqui. Exatamente. Então acaba economizando em peças também. Mas mesmo assim, Vitão, até 140 mil quilômetros você gasta R$4.259. Cara, tem carros que até a quinta revisão gastaram quase o dobro disso. Carros da mesma faixa de preço. Entendeu? E por falar em preço, antes de eu pontuar o valor das duas versões que a gente tem disponível,
Eu vou resumir para vocês, porque ao longo do vídeo a gente foi pontuando, isso aqui tem mais na Max do que na Pro. A gente vai colocar aí uma tabela do que realmente tem a mais aqui nessa versão de topo em relação à versão de entrada, o que vai justificar a diferença. Por quê? No Geely X2 Pro, parte de acordo com o site na data dessa gravação, em R$ 123.800. 13 mil a mais, você chega aqui em 136.800. Uma faixa de preço muito interessante, porque além dele concorrer com vários outros 100% elétricos, essa faixa de preço tange a vários carros combustão e alguns mi-heavy. E aí é o ponto, cara. Será que é o momento que você aí, que tem um carro combustão flex na sua garagem, tá pensando em migrar para um elétrico justamente porque a economia vai fazer diferença na sua vida? Afinal, nos últimos 2 anos, cara, o mercado automotivo brasileiro mudou muito com a entrada dos chineses. Muito, entendeu? E tem feito as outras marcas rebolarem aí para conseguir preços melhores. Nós vamos falar de concorrentes e nós vamos fazer um bate-bola lá fora. Sem bola. Vitão, grata surpresa o Geely X2, e eu achei um carro muito bem equalizado para o nosso país. Porém, temos que falar de concorrentes que nós trouxemos aqui com preços de tabela, certo? Por R$ 119.990 você leva para casa um BYD Dolphin Mini. Particularmente, eu iria no X2 Pro. Eu iria também no X2, por ser tração traseira e por ser mais bem acabado e por ter um design com mais personalidade e porque eu gostei mais do carro. Eu acho o Dolphin Mini bonito, tá? Acho o carro bonito, eu acho legal. Aquela não coisinha é feio, não é mini feio. Lamborghini dele é legal, mas eu gostei mais da dinâmica do X2. O carro me ganhou aqui. Bom, MG4 Urban Comfort. Não conhecemos. Não conhecemos. Ainda queremos testar para vocês. Ion UT Premium também não conhecemos. Não conhecemos ainda. Tem o MG4 Urban Luxury, né? Tem tanto o Comfort quanto o Luxury. Comfort de entrada. Exatamente. Tem o GM Spark, o EUV, mas aí vai para R$ 144 mil, tá? E para você chegar no Dolphin, que não é o Mini, você vai para R$ 149.990. Ou seja, você tem ali praticamente mais R$ 3 mil. Tudo bom, querido? É um navio? Parece uma caramba. Passou um navio aí. É MSC Cruzeiros, né? Mas enfim, é isso. Propaganda aí para isso. E para você chegar no Hora 03, você vai para R$ 170 mil, cara. Então assim... o Dolphin, maior, ele é um carro também muito bem acabado e tem um baita do espaço interno. Mas é um pouco mais caro que esse eu carro. acho que acabou ganhando aqui também a tração traseira. Para mim também ganhou. É diferente. Eu só não iria nesse carro lá no Dolphin SE, mas que é bem mais caro, entendeu? Então nessa faixa de preço, eu estou escolhendo esse carro sem conhecer aqui alguns concorrentes. A acelerada dessa agora passou o Pedro Bini. O Pedro Bini passou. Tá uma bagunça aqui hoje, hein? Isso aqui tá uma bagunça. Agora treino da Stock Car. Exatamente. Tá uma zona. Isso, cara. Enfim, e aí? Já tem um X2? Deixa aqui nos comentários o que você tem aí na sua garagem, que carro você está pensando em comprar, o que você faria com esta faixa de preço, certo, Vitônicos? Sem dúvida nenhuma, um carro muito interessante que a gente teve o privilégio de trazer aqui para vocês, novamente dizendo, uma unidade muito especial, e você também pode fazer um gesto muito especial, se inscrevendo no nosso canal, afinal é gratuito e nos ajuda muito a continuar divulgando esse conteúdo para cada vez mais pessoas, rumo aos 100 mil inscritos. Tô vendo ali, ó, 100 mil inscritos chegando. Tá, estamos na data dessa gravação chegando perto do 99, que aí já é perto do 100. Exatamente. É claro, né? Quer fazer uma parceria com esse canal? Manda um e-mail para contato@almaautomotiva.com.br que a gente vai bater um papo e todo mundo vai sorrir de orelha a orelha. Vitão, vamos no restaurante chinês almoçar hoje. Restaurante chinês. Flango xadrez. Eu acho legal, tem uma sobremesa. Nunca comi sobremesa chinesa. Eu não sei o nome, mas é legal. Mas você só pensa em sobremesa, hein? Bom, meu nome é Rogério, eu sou personal trainer. Eu comprei o Geely em abril desse ano, estava desde dezembro já procurando um carro, fui ver alguns modelos a combustão e acabamento ruim, aquela coisa da gasolina, a gente sabe que a nossa gasolina aqui não é a ideal, injeção direta era uma coisa que me preocupava. Comecei a ver carro na faixa de 120, 130, 120, subi um pouquinho a régua para 140. Eu rodo muito, então essa conta tem que fechar bem para mim. E o primeiro test drive que eu fiz no Geely, eu já entendi que eu iria para um elétrico, né? Fiz no Dolphin, fiz no Mini, a tração traseira foi um determinante e acabou sendo, acho que, a compra mais racional pela relação de preço, né? 136 mil à época,
Com essa tecnologia, com esse pacote, com esse nível de acabamento, é um carro de entrada, mas tem um acabamento muito, muito legal. Acho que vocês detectaram bem isso aí na matéria. E eu rodo bastante, eu rodo 300 km por semana. Então era um consumo alto. Eu saí de R$280 para R$60, R$58 por mês, né? Então isso também acaba fazendo uma diferença legal. Depois que você se adapta com o carro, a forma de conduzir do elétrico é diferente, né? Você tirou ele da inércia, você só mantém. Então eu consigo pegar a marginal aí e manter 7, 8 minutos com 4 kW de consumo. Você dá um pico aí alto de 80, 90 e mantém. Você começa a entender o carro, a dinâmica do carro, e ele fica muito mais gostoso de dirigir e fica mais econômico, né? Primeira semana, para rodar 300 km, eu usei bastante bateria, não consegui fazer abaixo dos 10 kWh, fiz na casa de 11 kWh para 100 km, né? Depois eu baixei para 10, nessa semana aqui eu já fechei em 9,5 kWh para 100 km, o que daria uma média de 10 km por litro, né? Se fosse falar em combustível. Mas estou bem satisfeito, acho que foi a compra certa e a princípio não tenho... A garantia, que nem vocês colocaram, né? A garantia é muito diferenciada. Para a gente que é o primeiro elétrico e você ouve muita coisa, né? A gente assiste muita coisa e ouve muita coisa, você fica um pouco inseguro. Então, 3 anos de garantia para mídia, para amortecedor, para o conjunto de LED, isso faz uma diferença e também fez a diferença na hora de comprar. A rede de assistências eu achei interessante, porque a Renault está assumindo a operação, então também me deu algum conforto em comprar. E agora é o tempo que vai dizer se a escolha foi certa ou não. Mas a princípio eu estou bem... Está me atendendo super bem. Porta-mala grande, para viagem curta, assim, de 100, 150 quilômetros, atende super bem. Não sou um cara que faço viagens longas, eu tenho um segundo carro que eu usaria em viagem, mas a gente já está naquela idade que acima de 400 aluga um carro, vai de avião e aluga um carro. Então também não deixaria de comprar um carro por autonomia de estrada, por exemplo. Então, acho que basicamente é isso. Espero ter ajudado na escolha, né, dos próximos proprietários, aí, na escolha do carro.